Essa é a pior manifestação do pecado da avareza. Gente como George Soros, gente como todos esses grandes bilionários que colocam-se no papel de deuses na sociedade e que, através da tirania do dinheiro, movidos pela avareza e movidos pelo orgulho e pelo ódio contra Deus, financiam todo tipo de organização que é voltada para a destruição dos valores cristãos e destruição dos valores provenientes da lei natural no mundo inteiro, para degradar, para degenerar, para massificar todas as sociedades e ir guiando elas por esta tirania do dinheiro, comprando governos, comprando mídias, sustentando ativistas e parasitas sociais que trabalham em prol dessa dissolução dos valores cristãos, para ir guiando a humanidade rumo a essa apetência por uma república universal a serviço do anticristo. Nós não encaramos a avareza de uma maneira séria. Nós imaginamos esse vício capital de um modo extremamente infantil. Pessoas de um espírito muito pobre, que têm muitas riquezas, mas que se recusam a desfrutar delas para não ter o desprazer de ver o número da sua conta bancária baixar. Imaginamos gente como o Tio Patinhas, que, se fosse possível, nadaria no próprio dinheiro, ou como o Ebenezer Scrooge, do conto do Charles Dickens, que é um ricaço, que tem uma vida que é como se fosse a de um miserável, simplesmente para não gastar nenhum centavo do seu império financeiro. Como se o prazer de possuir o dinheiro fosse maior do que o prazer de qualquer coisa que pudesse ser proporcionada por ele. Sem dúvida, existem pessoas de um espírito medíocre que levam vidas assim, que fazem parte, participam do pecado da avareza. Só que essa visão quase patológica, de pessoas avarentas está longe de ser a manifestação mais grave desse vício capital, que é tão terrível que o apóstolo São Paulo diz que a origem de todos os males está no amor ao dinheiro, está no amor às riquezas. Então, qual que é o problema mais grave envolvendo o pecado da avareza e como que ele se manifesta no mundo moderno, que nós vamos ver no vídeo de hoje. Salve Maria, meu caro! Estamos aqui no terceiro dia do nosso desafio em busca da virtude e, portanto, contra o mundo moderno. Hoje nós vamos falar de um vício capital chamado avareza. Nós já tratamos do orgulho, já tratamos da inveja. Estamos fazendo vídeos para cada um dos dias dessa semana para esse desafio que é inteiramente gratuito. Se você quer participar desse desafio e, portanto, receber, além dos vídeos, um simples material de apoio com reflexões extraídas de livros espirituais, com orações sugeridas e com breves resoluções práticas, a maneira de exercícios espirituais, para ajudar você a identificar e combater as principais manifestações de cada um dos 7 vícios capitais na sua vida, clica aqui no link que está na descrição, mas também vai aparecer no card, e se inscreve nesse desafio que, como eu disse, ele é inteiramente gratuito. Voltando então para a questão do pecado da avareza, nós podemos dizer que sim, a avareza ela consiste essencialmente no amor desordenado aos bens da terra. Como nós vamos ver ao longo dessa semana, todos os vícios, todos os pecados capitais, eles são desvios de coisas que de si são legítimas. Não tem nada de errado no homem gostar do seu tempo de descanso e de repouso, mas quando ele ama o descanso de uma maneira desordenada, nós temos aí a raiz da preguiça. Não tem nenhum problema o homem gostar de se alimentar, de comer e beber, mas a gula é um desvio dessas funções naturais do homem. Então, do mesmo modo, Deus quer que os homens eles tenham bens. Veja, por exemplo, para gravar esse vídeo eu preciso do celular que está fazendo papel de câmera, o microfone, tenho aqui uma cadeira, tenho uma mesa, eu estou conferindo as citações que eu vou ler logo em seguida pelo computador. Então, assim, eu preciso desses bens para fazer uma aula que tem também um objetivo que é espiritual. Então não há nenhum problema em possuir bens. Mas existe um grande perigo de que esses bens venham a tomar posse das nossas preocupações e da nossa atenção principal, desviando daquilo que é mais importante, ou seja, que é a salvação da nossa alma e, portanto, a nossa santificação. Por isso que quando um religioso ele faz os seus votos, além de fazer o voto de obediência e o voto de castidade, ele também faz o voto de pobreza, sacrificando, por amor de Deus, uma coisa que é inteiramente legítima e que é um direito dele, que é o direito a dispor dos frutos do seu próprio trabalho. Porque eu trabalho, eu recebo um pagamento por esse trabalho
e os bens que eu adquiro nada mais são, segundo o ensinamento de Leão 13 na Rerum Novarum, o meu salário transformado. Agora, quando um monge faz o voto de pobreza, ele está dizendo que ele vai trabalhar para Deus e os frutos daquele trabalho são inteiramente consagrados a Deus e, portanto, ele vai ter aquilo que a ordem religiosa lhe dispor para ele, independentemente do quanto ele fez em prol daquela ordem. Então, é uma consagração, é um sacrifício de uma coisa legítima, assim como ele sacrifica o direito a formar uma família e assim como ele sacrifica o direito de dispor por inteiro da sua própria vontade, se submetendo à regra e cumprindo assim, os conselhos evangélicos. Este sacrifício da posse dos bens materiais é o sacrifício de uma coisa que é inteiramente legítima. Mas quando nós, que não fizemos voto de pobreza, que vivemos no mundo, precisamos nos relacionar com os nossos bens materiais, existe sempre um perigo de nós colocarmos eles no cerne, das grandes preocupações da nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo nos alerta sobre como que nós devemos ter um espírito desapegado dos bens da terra quando ele fala, por exemplo, não ajuntai para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Ou seja, a nossa preocupação primordial deve estar nos bens que são celestes. E por isso nós também entendemos aquela fala, procurai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, com o que nós vamos nos vestir. Se nós procurarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e, em segundo lugar, não descuidarmos, evidentemente, dos nossos deveres de Estado, porque são deveres, nós devemos trabalhar bem, devemos dar o nosso melhor, etc., etc., mas subordinados ao aspecto espiritual, que é mais importante, nós não devemos nos preocupar porque nada irá nos faltar. É muito fácil que, possuindo muitos bens, nós acabemos ficando demasiadamente preocupados com a administração, com o cuidado deles, com a expansão do nosso dinheiro, e aí nós entendemos aquele alerta terrível de Nosso Senhor. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu creio que isso já é de conhecimento de quase todos, mas é bom relembrar que quando Nosso Senhor fala camelo, a palavra é tanto no texto grego quanto no aramaico, que é usada para escrever camelo, praticamente é a mesma que é utilizada para escrever corda. Então Nosso Senhor está falando, é mais fácil uma grande corda grossa dessas para, por exemplo, puxar gado, passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus por conta desse apego desordenado que nós facilmente temos em relação aos bens materiais. Percebemos em muitas pessoas que quanto mais elas vão adquirindo novos bens materiais e canalizando o ponto principal da sua atenção, a grande prioridade da sua vida em adquirir mais riquezas, eu não estou falando apenas em comprar bens, mas em conseguir novos meios de ter novas riquezas, investir mais, diversificar os seus investimentos, comprar mais imóveis para alugar mais, quer dizer, e construindo um império financeiro, isso de si não é uma coisa intrinsecamente má, mas se é colocado como prioridade na vida de alguém, aí nós temos um pecado da avareza, e aí nós vamos percebendo que essa pessoa, assim como acontece muito no pecado da luxúria, do qual nós vamos falar nos próximos dias, é como se a alma dela fosse se materializando, porque as grandes preocupações espirituais, abstratas e especulativas, interesses metafísicos são postos de lado em prol daquilo que é prático, que é utilitário e que é material. Existe um gênero de avareza que é ainda pior, e é sobre esse tipo de avareza que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores de um modo especial no vídeo de hoje. Eu vou pegar aqui um trechinho desse livro maravilhoso que eu estudei bastante, que é o Compêndio de Teologia Cética e Mística do Padre Adolfo Tanqueray. Quando ele trata do vício capital da avareza, ele comenta sobre as manifestações dele, e uma delas é a seguinte: a civilização moderna desenvolveu outra forma do amor insaciável das riquezas, a plutocracia, a sede de chegar a ser milionário ou até bilionário,
não para assegurar o seu futuro ou dos seus filhos, senão para adquirir esse poder dominador que o dinheiro conquista. Quem tem à sua disposição somas enormes, goza de grandíssima influência, exerce um poder muitas vezes mais eficaz que os governantes. É o rei do ferro, do aço, do petróleo, das finanças, e manda aos soberanos como aos povos. Essa dominação do ouro degenera muitas vezes em tirania intolerável. Retrocedendo um pouquinho na história, no início do século passado, nós podemos ver a ação, por exemplo, que já está documentada, tem até um livro praticamente com esse nome, dos banqueiros de Wall Street que financiaram a Revolução Bolchevique, a Revolução Comunista na Rússia, mas para nós nos atermos a um personagem contemporâneo, vamos pensar, por exemplo, no George Soros. O George Soros, que é um bilionário ali do ramo de finanças, especulações e outros assuntos dos quais eu não entendo, né? Sendo bem sincero, eu sou um completo analfabeto nesse campo. A figura do Soros é muito apontada até como se ele fosse o grande líder da revolução, o grande conspirador a nível mundial. Eu particularmente não acredito nisso, não acredito que o grande líder do movimento revolucionário fosse aparecer em público ou deixasse que, por exemplo, alguns dados dele fossem vazados, de maneira nenhuma. Mas, de qualquer modo, é inegável que os bilhões de dólares de que o George Soros dispõe são utilizados a nível mundial para financiar, através da sua Open Society, organizações que, por exemplo, defendem pautas extremistas, feministas, que são contrárias à vida, que são contrárias ao direito de nascer, que a nível mundial interferem nas legislações e até às vezes podemos suspeitar nas decisões de tribunais dos mais diversos países do mundo para favorecer os interesses antinatalistas e desumanos promovidos por movimentos feministas extremistas. Ao mesmo tempo, nós vemos o George Soros, através da sua Open Society, despejar milhões e milhões de dólares em organizações não governamentais no mundo inteiro que vão lutando pela legalização de substâncias entorpecentes, pela dissolução e destruição da família, porque equiparar a família instituída por Deus com outras formas de convívio humano como se fossem iguais e tivessem a mesma dignidade e o mesmo papel na sociedade é equiparar aquilo que é com aquilo que não é e, portanto, é destruir aquilo que é, ou seja, destruir a família. Nós vemos o dinheiro do George Soros sustentar milhares e milhares de ativistas no mundo inteiro que não produzem nada de positivo para o bem comum nas sociedades e nos países onde eles vivem, mas, pelo contrário, ativamente trabalham como elementos de degeneração social para ajudar a destruir os valores, os resquícios dos valores cristãos que outrora constituíram a grandeza do Ocidente e da civilização cristã e que hoje subsistem em frangalhos, e destruir mesmo aqueles valores mais elementares de lei natural que existem, inclusive, entre os povos pagãos, para ir preparando toda a humanidade para a perda completa de todos os seus valores e para a perda do senso moral e da lei natural, e fazer com que todos os povos, perdendo as suas identidades, rompendo com as suas tradições, destruindo a instituição familiar e tendo as suas propriedades gradualmente mais e mais controladas pelo Estado através de impostos, por exemplo, sobre herança altíssimos. Então veja como que aqui os avarentos, os grandes bilionários metacapitalistas, estendem a mão para os socialistas e financiam eles, para ir guiando a humanidade rumo à aceitação da República Universal, rumo ao desejo, rumo à apetência por uma República Universal, e que vão, por meio das paixões e das más tendências desordenadas que existem nas almas de cada um de nós, esses revolucionários financiados e sustentados por gente como os Soros vão manipulando a opinião pública para produzir nas massas essa apetência pela desordem, pelo caos, pelo feio, pelo hediondo, pelo imoral, para gradualmente encaminhar nessas almas a apetência pelo demônio e pelo satânico. Para que quando chega um momento, por exemplo,
em que, se Deus permitisse, o demônio aparecesse de uma maneira visível para a humanidade, essa humanidade tão trabalhada pela revolução, tão manipulada por todos esses estímulos que nós vemos do ponto de vista cultural, do ponto de vista tecnológico, sobretudo influenciando as novas gerações, que essa humanidade já esteja preparada para ver o demônio com toda a sua hediondez, se identificar com ele, imitá-lo e adorá-lo. E é em gente assim que nós vemos a pior de todas as manifestações do pecado da avareza. Gente como George Soros, gente como todos esses grandes bilionários que colocam-se no papel de deuses na sociedade e que, através da tirania do dinheiro, movidos pela avareza e movidos pelo orgulho e pelo ódio contra Deus, financiam todo tipo de organização que é voltada para a destruição dos valores cristãos e destruição dos valores provenientes da lei natural no mundo inteiro, para degradar, para degenerar, para massificar todas as sociedades e ir guiando elas por esta tirania do dinheiro, comprando governos, comprando mídias, sustentando ativistas e parasitas sociais que trabalham em prol dessa dissolução dos valores cristãos, para ir guiando a humanidade rumo a essa apetência por uma república universal a serviço do anticristo. Essa é a pior manifestação do pecado da avareza. E aqui nós entendemos como que para esses homens, dos quais eu estou dizendo, o Soros é só um exemplo. Podia falar dos Rothschild, dos Rockefeller, mas como todo mundo fala, o George Soros, porque aqueles dados da Open Society alguns anos atrás vazaram, então vamos falar do George Soros. Mas para deixar bem claro, ele é mais uma peça dentro de um grande esquema. E está muito longe, creio eu, de ser a principal. Muito longe. Mas é uma peça realmente importante. Então, é alguém que tem o poder do dinheiro e que, através do poder do dinheiro, influencia os governos, seja comprando políticos, seja sustentando ONGs que vão entrar ali no judiciário pleiteando direitos revolucionários para serem concedidos pelos tribunais, comprando deputados para elaborar projetos de lei, comprando a mídia, favorecendo estudos tendenciosos que defendam as causas da pseudociência progressista revolucionária e calando as pessoas que vão na contramão desse processo para guiar a humanidade rumo a essa apetência pelo mal, essa apetência pelo satânico e pelo hediondo. Então, evidentemente que gente como Soros é um arquiteto da República Universal, é uma pessoa dominada pela quintessência satânica e doentia do orgulho e do pecado da avareza. E nós, católicos, devemos lutar contra esses homens que têm a seu dispor todo o dinheiro do mundo. É evidente que há uma desproporção completa de forças entre a revolução e a contra-revolução no nosso contexto histórico. Agora, nós que somos tão pequenos em relação a esses tiranos do poder civil, tiranos do poder econômico, nós temos sim o direito de querer uma vida honesta e com uma vida com condições materiais confortáveis para nós, para os nossos filhos, nossas famílias. Mas nós não devemos imaginar que gente como esses grandes metacapitalistas e banqueiros vai nos deixar em paz. Pelo contrário, nós percebemos quanto que a influência deles invade os lares, as famílias, as igrejas. Então nós não podemos ficar alheios a esse processo. Nós devemos sim trabalhar pelo nosso sustento e para ter uma certa condição de conforto, mas também nos reunirmos e colocar à disposição da causa católica o nosso dinheiro para as pessoas que têm mais condições, o nosso trabalho para as pessoas que têm uma aptidão maior para trabalhar em algo que diretamente favoreça a causa católica, lutando contra esse processo revolucionário, compreendendo que, humanamente falando, é uma luta perdida. Mas, com o auxílio de Deus e de Nossa Senhora, nós podemos realmente realizar maravilhas da graça contra o mundo moderno, como tantas vezes um punhadinho de homens abençoados pela providência mudou a história da humanidade, como na Reconquista Espanhola, ou como os 12 apóstolos, que são o exemplo mais patente de todos. Então, se nós não temos um filho de Lúcifer como George Soros para despejar milhões de dólares à disposição dos nossos interesses, que são os interesses da igreja, nós devemos lutar com os parcos meios que temos à nossa disposição. E um desses modos é justamente consagrando o nosso trabalho e direcionando pelo menos uma parte do nosso dinheiro em prol de organizações católicas, organizações que lutem em defesa dos valores da igreja e da civilização cristã. Porque não é apenas fazer o bem, como a gente poderia ajudar um hospital católico, alguma coisa desse sentido.
mas é um combate contra essa sociedade que é fundamentalmente anticristã. Então não pense que eu fiz essa exposição dizendo assim, agora, gente, falei do pecado da avareza. O exercício espiritual de hoje é vocês dar dinheiro para o meu apostolado. Não. E seria a coisa assim mais canalha do mundo. Mas eu recomendo, pense então em algum outro apostolado que não seja o meu. E eu não tenho ligação oficial com o movimento, com o centro, com nada. Mas pense assim, se você tem condições de ajudar financeiramente algum instituto católico, algum centro católico, eu não vou deixar assim sugestão nenhuma para ninguém dar a entender que eu estou sendo financiado, porque eu não estou. Não estou. Se alguém quiser me patrocinar, pode ajudar, mas não é o que está em jogo aqui. Mas pensa, se você vê algum grupo, algum movimento, alguma organização católica fazendo um bom trabalho em defesa dos valores cristãos, o que você pode fazer pela causa católica? Você pode dar um dinheiro para ajudar algum desses grupos? Você pode, pelo contrário, dispor. Porque a gente pode dizer o tempo é dinheiro. Você pode dispor de uma parte do seu tempo por dia ou por semana ou a cada 15 dias para trabalhar numa iniciativa católica de uma maneira voluntária ou de uma maneira remunerada, mas que realmente o objetivo primário seja o apostolado. Então, se você quer ingressar no meu grupo aqui do desafio Em Busca da Virtude, no qual eu vou enviar algumas sugestões de leituras, algumas orientações para cada um desses 7 pecados capitais ao longo dessa semana, eu já deixo um spoiler, né, que o exercício em relação à avareza é você refletir se você sabe de algum movimento, algum grupo católico que realmente vale a pena você ajudar financeiramente ou ajudar com a sua força de trabalho. Seja se você é um designer, se você é um editor de vídeo, se você, sei lá, tem uma gráfica e pode ajudar a imprimir um livro a preço de custo, qualquer coisa. Colabore pelo combate da contra-revolução em face desses progressistas financiados por gente como Soros. Fica então essa reflexão para servir como um breve exercício espiritual para combater o vício da avareza. Então, se você realmente quer participar com mais engajamento desse desafio para identificar as grandes manifestações dos pecados capitais na sua vida e na nossa sociedade, se inscreve nesse desafio que é inteiramente gratuito. O link está aqui na tela final, está na descrição do vídeo e ali no grupo de WhatsApp você inclusive pode conversar comigo ou com alguns administradores e pessoas ligadas aqui aos bastidores do meu canal para a gente procurar separar ali algumas diretrizes para ajudar quem quer trabalhar e quem quer lutar em prol da igreja, em prol da civilização cristã.